Oi. Então, muitas pessoas me perguntaram, Gabi, por que live nesse horário? Mas o que acontece? Eu venho há um tempo já fazendo alguns conteúdos novos, trazendo mais movimentos pra cá. E os meus horários pra fazer esse movimento de live geralmente são horários que as pessoas não conseguem estar aqui online. Então, essa semana, esse é o horário que eu consigo. Vai ficar gravado, tem várias pessoas que vêm depois. O horário que a maioria das pessoas está em casa para assistir live, que gosta, eu estou trabalhando. Então, essa semana foi o que eu consegui, né, para trazer os movimentos e os conteúdos que a maioria das pessoas vem me pedindo por muito tempo, né? Há um bom tempo já. Por que eu decidi falar sobre medos hoje? Né? Aquela história. Você tem medo de viver? Eu já tive muito medo de viver. Inclusive, são questões que eu venho trabalhando em mim há um bom tempo já. E faz alguns meses que eu tô nesse processo de cavocar algumas coisas na minha vida que não estão muito legais, que eu não sei de onde que estavam vindo, se eram sistêmicas, se não eram sistêmicas, porque eu já fiz vários movimentos, né? Várias pessoas já fizeram vários movimentos. Vai na psicóloga há muito tempo, ou já fez constelação, ou já fez outros tipos de terapia, e às vezes chega num ponto na vida onde parece que tudo trava, e não sabe por que tudo trava. Tudo travou. A pessoa tem uma vontade muito grande, uma ânsia muito grande interna de viver, de fazer aquilo que ela quer fazer, de ter as experiências que ela gostaria de ter. E parece que para ela tudo é impossível, tudo é muito grande, tudo é muito inalcançável, muito inatingível, que é difícil chegar onde se quer chegar. E quando a gente vai começando a olhar a fala da pessoa, aquilo que a forma como ela reage a determinados assuntos, a forma como ela reage a determinadas situações na vida dela, a gente começa a perceber que a base de tudo que está acontecendo é o medo. É o medo de viver, né? Vamos olhar de uma forma um pouquinho mais esmiuçada, né? Por exemplo, vou trazer exemplo meu de novo. Eu sempre acreditei, tá, que para mim conseguir fazer algumas coisas era tudo muito difícil, que eu não ia conseguir, que era inatingível para mim. Vou dar um exemplo meu da minha adolescência. Quando eu tinha dos 12 até os 18, 19 anos, eu tinha um sonho muito grande. Eu sempre gostei muito de música, eu sempre fui muito de ouvir bandas de rock. Eu nasci na época de nasci em 91, então eu cresci com Charlie Brown Jr., aquela coisa toda, né, do rock gaúcho subir, crescendo e tudo mais. Festivais na época que existiam aqui, eu queria muito ir, aquela coisa toda, descolada e tudo mais. E eu sempre fui uma adolescente muito presa, né? Eu não podia fazer coisas que a maioria dos adolescentes faziam, porque a minha criação foi rígida nessa época, e também porque a minha família não tinha as condições financeiras que precisava na época para mim fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Fora que a minha mãe sempre teve muito medo que eu passasse pelas mesmas situações que ela passou. Então, o que acontecia? Ela me segurava para que eu não passasse pelas mesmas situações que ela viveu, e eu ali toda cheia de vontade de viver, né? Então, o que acontecia comigo? Eu tinha uma rotina muito regrada, tanto de estudo, de fazer as coisas em casa, e eu não podia, né, expressar tudo isso que eu queria expressar. E um dos meus maiores desejos era ir um dia no Rock in Rio, por exemplo, né? Eu amava, eu queria muito, só que aquilo pra mim, na minha cabeça, até determinada época da minha vida, aquilo era tão grande, aquilo era tão gigante, e eu me sentia tão pequena diante daquilo, que aquilo era inatingível pra mim, aquilo era inalcançável. Outro exemplo, né? Eu sempre quis trabalhar com algo que me trouxesse
financeiramente sustento, mas que também me trouxesse um preenchimento interno. Só que pra mim aquilo parecia extremamente inatingível, extremamente inalcançável. Parecia algo gigante, que eu nunca ia conseguir fazer aquilo, porque eu sempre ouvi, né, dos meus ancestrais, dos meus familiares, das pessoas que eu convivia, que isso era impossível. Que o que eu tinha que fazer era fazer uma faculdade e trabalhar em algo que eu ganhasse dinheiro para me sustentar. E depois que não se vive, né, não se vive de amor, não se vive de sonho, não se vive de nada disso. E todos os exemplos que eu sempre tive foram exemplos de que não deram certo, que não foram bons exemplos, né? Ai, viu, fulano só consegue fazer tal coisa porque tem pai e mãe, que tem uma condição financeira maior, então essas pessoas vão dar a condição, né? Então você não tem isso, então você não pode fazer, né? Voltando ao meu exemplo lá do sonho que eu tinha, do meu desejo de adolescente. Eu queria muito participar daqueles festivais, só que para mim aquilo era realmente inalcançável. Eu acreditava que aquilo não era para mim, porque não fazia parte da minha realidade, aquilo era para pessoas que tinham uma condição financeira muito maior que a minha, aquilo era para pessoas que na minha cabeça, eu jamais iria encontrar pessoas que fossem daquela forma. E eu comecei a alimentar muito medo, né, durante todo esse meu processo aí. Fora todos os medos que eu carreguei da minha mãe, que a minha mãe transferiu muitos medos dela pra mim, né, pelas coisas que ela viveu, por uma gravidez na adolescência muito cedo, todas as dores emocionais que ela viveu. Então, eu vivi por muito tempo com muitos medos também. Medo de ser ferida, medo de chegar sozinha num lugar desconhecido, medo do que os outros iam dizer sobre mim se eu fizesse determinadas coisas. Esse movimento de eu estar aqui falando ao vivo, ao meio-dia ou qualquer outro horário, também para mim é um desafio muito grande. Porque eu alimentei por muito tempo o medo de ser vista. E quando a gente tem todos esses medos, a gente tem medo de viver. Porque como que a gente vive? A gente vive vivendo as experiências que esse mundo nos traz, né? A gente vive indo viajar, a gente vive fazendo um curso diferente, a gente vive se desafiando. E por que a gente carrega tanto esse medo de viver? Porque lá nos nossos ancestrais, vamos olhar para os nossos ancestrais, né? Quem da nossa família, né? Tem famílias que conseguiram isso, mas tem a maioria das famílias que não conseguiram isso, né? Que conseguiu realizar o sonho de cursar a faculdade que sempre quis. Quem da nossa família conseguiu realizar o sonho de trabalhar em algo que sempre quis trabalhar? Quem da nossa família conseguiu realizar o sonho de viajar para os lugares que queriam viajar? Quem da nossa família conseguiu viver plenamente sem medo? A nossa família, os nossos ancestrais carregam muitos medos inconscientes. Por que a gente carrega medos inconscientes? Porque em determinado momento da nossa vida acontece um fato, né, que causou uma dor emocional muito grande, né? Vamos pegar o exemplo da minha mãe aí. Minha mãe, ela já sabe que eu tô usando ela de exemplo em muita coisa, já conversei com ela. A minha mãe, ela engravidou aos 16 anos, né? E foi uma paixão muito grande, foi um amor, né? Não foi nada aleatório, não foi abuso, não foi nada disso, tá? A minha mãe, ela cresceu numa família onde a minha avó, tá? A minha avó casou com 15 anos de idade, com uma pessoa mais velha, que ela gostava, né? Ela se apaixonou por esse homem, enfim, e a minha bisavó e o meu bisavô permitiram que ela casasse com ele, né? Ela já casou gravidinha da minha mãe, enfim. Aí, pensa, né? A minha avó, ela nasceu de uma mulher que engravidou, que já tinha 30 e poucos anos, e na época, uma mulher com 30 e poucos anos, que engravidava, era muito velha para engravidar.
né? A minha avó, minha bisavó, aliás, ela fez muito esforço para conseguir ter, né, a minha avó. Então ela já veio aí com várias memórias de medo, a minha avó. E aí a minha mãe carregou tudo isso, né? Então a minha família de base, da origem da minha mãe, sempre foi uma família muito humilde. Então nunca teve educação sexual dentro da família. Nunca teve alguém que sentasse com a minha mãe, ou com a minha avó, ou com a minha bisavó e falassem para elas: olha, todo mês tu vai passar por um período fértil, tu vai ter vontades, tu vai ter desejo, o teu corpo vai mudar. Então não existiu isso, né? As mulheres da minha família nunca souberam falar isso para as outras mulheres. Tanto que a maioria das mulheres da minha família engravidou muito cedo, por falta de autoconhecimento. Por falta de conhecer o próprio corpo, por falta de conhecer o próprio ciclo, por falta de saber realmente como vinha uma criança ao mundo, né? Enfim, por causa de todo esse histórico, a minha mãe, enfim, se apaixonou pelo meu pai, enfim. O meu pai é um bonitão, né? Falaram que quando ele era jovem, ele era muito mais bonito. Então pensa, minha mãe também sempre foi muito bonita. E eles se apaixonaram, viveram um romance lá na adolescência. Minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha acho que em torno de uns 20 anos, os dois eram super jovens, vieram de famílias que a base era mais ou menos parecida. E aí aconteceu que a minha mãe engravidou e eu vim ao mundo, né? E aí o meu pai, ele, né, jovem, pensa, desesperou, assim. E o meu avô, o pai da minha mãe, ele sempre foi muito rígido, era aquele homem que vinha com arma debaixo do braço, que nasceu e cresceu numa família muito assim, de 8 a 80, a gente protege as mulheres da família, aquela coisa bem rígida, né? Na minha ancestralidade ali, na parte do avô, do pai e da mãe, tem um histórico de jagunços, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo isso. Então é aquela coisa, tudo na base da bala, né? Da faca. Ou é isso ou é isso. Então o que aconteceu? Meu avô foi muito rígido, né? Ele disse, ou tu sube ou tu vai embora. Com aquele negócio só faltou ter a arma na mão. Mas ele tinha, né? Ele sempre foi assim. Com esse masculino mais bruto, né? Mais rígido. Então pensa, o que aconteceu? A minha mãe carregou todo esse medo aí, né? De, meu Deus, pode acontecer a mesma coisa que a minha filha. Então ela me segurou muito, ela me protegeu muito. Eu sempre fui muito protegida, né? Para que eu não passasse pelas mesmas coisas que a minha mãe passou. E como a minha mãe não teve essa base de conhecimento do próprio corpo, do que é sexualidade, da educação sexual e tudo isso, ela também não me passou isso. Então, o que aconteceu? Como ela não me passou isso, a forma dela me ensinar e me proteger era me prender, me segurando, né? Eu também não tive esse movimento de base que as maioria das pessoas precisam, tanto os homens quanto as mulheres. O que aconteceu? A mãe me segurou, cresci cheia de medo, né? Medo de ser vista, medo de homem, medo de mulher, medo de ser ferida, medo de tudo. Então eu cresci aprendendo a me defender. Só que eu não sabia muito bem do que eu me defendia, então eu tinha que me defender de tudo. Então eu cresci criando um muro ao meu redor, né, de proteção, porque no meu inconsciente tudo ia me ferir. As outras pessoas iam me ferir, se eu vivesse eu ia me ferir, se eu me desafiasse eu ia me ferir. Então eu aprendi que para ser melhor para mim, eu tinha que sempre caminhar em coisas muito concretas, né? Se eu pisasse na areia, meu Deus, não é muito firme, eu vou dar uma escorregadinha, pode ser firme lá embaixo, mas se não é firme, eu não vou. Eu tinha que sempre estar com situações que me trouxessem muita firmeza. Só que ao mesmo tempo a minha essência era de viver, de abrir as asas, voar e querer viver as situações, viver as coisas. Então eu sempre vivi uma dualidade muito grande dentro de mim, de me proteger, né, de ser perfeita, de meu Deus, se eu pisar fora da linha, o que vai acontecer comigo? E se eu cometer algum erro, meu Deus, o que vai acontecer? Então todas as vezes que eu cometi algum erro, todo mundo comete erro, né? Mas o que acontece? Eu me cobrava demais, eu pegava um chicote, que eu ainda
né? Tenho esse chicote inconsciente. É como se eu pegasse realmente o chicotinho e começasse a me bater, né? Tanto que vários terapeutas por quem eu passei, inclusive a pessoa que me auxilia hoje, ela sempre me diz, largue esse chicote, porque você está se cobrando demais. Porque foi assim que eu cresci me cobrando excessivamente, né? E isso tudo faz com que a gente tenha medo de viver. Por quê? Porque a gente, além de receber os medos que os nossos pais também têm e depositaram em cima de nós, essa forma da criação também faz com que a gente tenha medo. Então, o nosso inconsciente, ele é praticamente todo baseado em informações e emoções que causam muita dor. Então, é como se o nosso emocional, nosso ego, né? O ego, todo mundo, vários terapeutas, hoje tem um monte de gente falando sobre o ego. O ego, ele nem sempre é ruim. O ego, ele é a nossa personalidade. O que muitas pessoas falam, a gente tem que matar o ego, tem que não sei o que, não sei o que lá. Não, o ego, ele nos protege. O ego é o que mais tem medo. Ele é bem medroso. Então, o que acontece? O que o nosso ego faz quando ele acredita que a gente vai se ferir? Ele nos fecha, né? Ele diz, não, essa situação vai me ferir. Se eu conhecer alguém, por exemplo, eu tenho medo, né, de ser ferida num relacionamento, o que o meu ego vai fazer? Ele vai se fechar ou ele vai começar a reagir para que eu não seja ferida. Então, por exemplo, pessoas muito agressivas, né? Pessoas que são extremamente agressivas. Geralmente são pessoas que têm muito medo. Tem medo de tudo, que elas têm muito medo de ser ferida. Então, o que o ego delas vai fazer? Vai fazer com que elas reajam. Automaticamente ela reage agressivamente a tudo para não se ferir. Aí, o que a gente vai perceber? O que baseia esse comportamento é o medo. O medo de ser ferido, o medo de viver uma situação diferente. Então, ela reage a tudo. Pessoas muito reativas têm medo de ser ferida. E, consequentemente, são pessoas que têm medo de viver, né? As mulheres, né? Nós mulheres, a gente carrega muito desses medos, principalmente da nossa ancestralidade, no nosso centro de poder, né? Qual é o nosso centro de poder? É o nosso útero. Mulheres guardam muito medo ali. Mulheres que guardam muito medo, que acumularam muito medo, que não conseguem colocar em prática seus sonhos, que não conseguem gestar, parir seus próprios sonhos, né? O nosso útero não é feito apenas para gerar um filho. Muito pelo contrário. Acabam, em um determinado ponto da vida, manifestando alguma doença relacionada ao útero. Síndrome do ovário policístico, endometriose, algum HPV, né? Ou aquele díase de repetição que vem e nunca vai embora. Então, o que acontece? A mulher, carregando essas memórias, né? Que vem de mãe, que vem de ancestralidade, que vem de vó, que vem de todo mundo, acaba, às vezes, não conseguindo expressar tudo que ela gostaria de expressar, acaba se prendendo, acaba se fechando, vivendo numa caixa, porque ensinaram pra ela que assim era o certo, que se ela for assim vai dar certo pra ela, se ela fizer dessa forma vai ser errado, até ela tenta ir esse outro caminho que disseram que não é pra ir, e a gente vai pra ver vamos ver se por aqui eu me encontro e também não se encontra, porque por causa de todas essas coisas que colocaram nela, né? Aí fica, a maioria das mulheres chega num ponto, às vezes, num determinado momento da vida, que eu não sei pra onde eu vou. Eu recebi várias mulheres nas últimas semanas que chegaram num ponto da vida delas que elas não sabem pra onde vão, que elas não sabem o que fazer, que elas conseguiram estar na profissão que elas gostam, que elas estão num relacionamento legal, ou elas não estão num relacionamento e não querem relacionamento, mas elas não sabem pra onde vão, elas não sabem o que fazer com a vida delas. Porque não se conhecem, porque viveram muito tempo dentro de uma caixa. Viveram muito tempo dentro de uma estrutura que disseram que é o certo, né? Trabalhar 8 horas por dia, viver dentro de uma rotina, almoça sempre ao meio-dia. Esse movimento de eu estar aqui ao meio-dia fazendo live
também é uma quebra de paradigmas para mim. Porque eu vivi muito tempo encaixotada. Teve muito tempo da minha vida que eu sempre vivi como? Sempre que eu trabalhei muito tempo no corporativo, né, em empresas, 8 horas por dia, 40 horas por semana, aquela coisa. Levanta cedo, vai trabalhar, para o meio-dia, 1h12 de intervalo, de tarde de novo, aí volta à noite. Então, o meu maior sonho, o meu maior desejo, né, naquela época, era, meu Deus, eu quero muito trabalhar com algo que eu possa fazer o meu horário, né? Algo que me dê sustento, mas que também me dê esse sustento interno, mas que eu possa fazer o meu horário, mas que se eu quiser trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, seja escolha minha, seja porque é o horário que eu gosto de trabalhar e que faz sentido pra mim. Aí o que aconteceu quando eu saí do corporativo? O corporativo não saiu de mim, porque o meu inconsciente estava totalmente condicionado àquilo. Todos os dias tinha que parar ao meio-dia. Olhando para o nosso organismo, olhando para o funcionamento do nosso organismo, tem horários que é melhor a gente almoçar, tem horários que é melhor a gente jantar, tem sim. Só que às vezes a gente se condiciona tanto, a gente se prende tanto, que quando finalmente nós estamos conseguindo realizar o nosso sonho e vivendo aquilo que a gente quer realizar, a gente dá uns passos atrás, se prende e não consegue ir para frente. E aí o que a gente vai ver é medo. Medo de fazer diferente, medo de desconstruir, medo de tá bom. Será que eu posso realmente fazer diferente? Porque daí a gente vai olhar, né, para os nossos amigos, a gente vai olhar para nossa família, a gente vai olhar para os nossos companheiros, a gente vai olhar para o mundo lá fora. Meu Deus, eu tô indo totalmente diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Será que eu tô certa? Será que realmente eu querer viver de uma maneira diferente, eu estou certa? Será que eu não estou ficando louca? Será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Então, o que acontece? É o medo. É o medo de ser julgado, é o medo de se vestir diferente, é o medo de deixar de pertencer a um grupo. Quando as pessoas realmente nos amam e elas realmente são nossas amigas, elas vão continuar fazendo parte da sua vida, mesmo você vivendo uma vida diferente da delas. E tá tudo bem. Se isso não acontecer, é porque essas pessoas não eram suas amigas. É porque tem que soltar e seguir sua vida. Então, eu pergunto pra vocês. Vocês não têm medo de viver? Eu não tenho medo de se desafiar? Eu não tenho medo de sair dessa caixa de viver a cada 30 dias? Porque a maioria das pessoas vive a cada 30 dias. Ah, esse mês eu vou fazer isso. Mês que vem eu vou fazer aquele outro negócio. Mês que vem. As pessoas vivem a cada 30 dias. Dentro de como se fosse aquele negocinho que colocam ao redor do olho do cavalo aqui, eu não lembro o nome daquilo. Se alguém souber o nome, escreve. Que só pode olhar assim. Pessoas que andam muito assim têm medo de viver. Aí tem que fazer o quê? Parar tudo. Não é parar de viver. É parar 1 minuto e olhar. Da onde que tá vindo esse medo? Eu quero realizar o sonho, por exemplo, de fazer uma viagem pro Peru. Né? Viseira. É viseira do negócio do cavalo? É, deve ser viseira. Obrigada, Ana. Né? Que coloca isso que só pode olhar pra cá. Aí eu até tenho vontade de fazer assim, olhar pra cá. Mas se eu fizer, eu tenho medo. Eu tenho medo do quê? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente tem medo de algo invisível. Por quê? Porque a gente viveu numa sociedade acreditando que existe um senhorzinho de barba branca, né? Sentado numa nuvem, olhando pra gente lá de cima e dizendo, olha, se tu olhar pro lado, eu vou te castigar, né? Aí vem todas as crenças lá de ancestralidade também. Meu Deus, mas se eu fizer diferente, se eu olhar pro lado, o que a minha mãe vai pensar de mim? Quando eu for nas festas de família no final do ano, o que vão dizer de mim? E a gente vai vivendo e vai carregando, vai deixando, eu vou deixar um pouquinho esse sonho de lado. Eu vou falar, conversar com a minha mãe, eu vou ver o que ela acha, né? Se eu fizer tal coisa. O que o meu companheiro acha. Aí a gente vai
vai engolindo aquilo. E vai engolindo, né? E não vai vivendo, e não vai fazendo as coisas que gostaria de fazer. E vai sempre vivendo de acordo com o que as outras pessoas, que a gente acha que as outras pessoas esperam da gente. Não é nem, às vezes as pessoas nem estão pensando na gente. Eu tava esses dias, aonde que eu tava? Eu não lembro se eu tava na academia, eu não lembro se eu tava, eu não lembro onde é que eu tava. Eu lembro, olha o que a minha cabeça trouxe. Olha o que eu pensei. Eu tava num lugar aleatório e tinha duas pessoas nesse lugar. E essas duas pessoas estavam conversando sobre um assunto que eu domino, que eu sei bastante sobre aquele assunto e eu sei que eu poderia contribuir com aquela conversa. E eu fiquei quieta, né? Eu não falei nada. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes seguidas. Aí eu pensei assim, tá, mas por que eu não vou falar nada? Aí eu olhei para uma das moças e eu me lembrei por que eu não falei nada. Eu pensei, não, aquela moça ali me olha com uma cara de que, ela deve pensar o quê? Deve pensar que eu sou uma menina de 20 e poucos anos, que não sei nada, e que se eu falar alguma coisa, ela vai rir da minha cara. Eu pensei, então é melhor eu ficar quieta, mesmo eu tendo domínio disso, mesmo eu sabendo que o que elas estão falando não vai ter nada a ver. E eu fiz isso 2 vezes seguidas. Por quê? Porque eu tive medo do que aquela mulher estava pensando em mim. Sendo que às vezes ela nem estava pensando em mim. Sendo que às vezes a forma dela me olhar era simplesmente o jeito dela me olhar. Olha o que eu criei na minha cabeça por medo do que a outra pessoa ia pensar em mim. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente deixa de viver, deixa de fazer as coisas que a gente quer fazer por medo do que o outro vai pensar? Quem é o outro? Para o nosso inconsciente, é os nossos ancestrais. Para o nosso pertencimento, é a nossa família de origem. Aí a gente vai levando isso para todos os grupos a quais a gente pertence. Para o nosso trabalho, para o nosso círculo de amigos, para as pessoas que estão aí na internet. Quantas pessoas que vêm fazer atendimento comigo, que eu conheço, que fazem um trabalho incrível, que tem muito conhecimento em determinada área e poderiam contribuir com outras pessoas através da internet, através de uma live, através de um vídeo, através de um texto, e não fazem por medo de serem julgadas. Eu conheço pessoas incríveis. Tem um amigo meu que ele é publicitário e ele é assim, ele tem uma criatividade gigantesca. Ele tem muita criatividade. Se tu conversa com ele a respeito de, amiga, eu tenho um projeto assim, assado, o que tu acha e tal. Quando ele tá inspirado, quando ele tá empolgado, ele pega aquele teu projeto, ele enche aquele projeto de ideias. E ele, ele tá ali. Pros outros, ele sempre faz. Mas pra ele não faz. Ele tem muito conhecimento de divulgação, de falar, de criatividade. Ele poderia muito bem utilizar isso para ensinar outras pessoas a trazer criatividade. Mas sabe por que ele não faz? Porque ele tem medo. Porque ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de fazer errado, ele tem medo que não saia perfeito, ele tem medo que as outras pessoas não gostem. Então, é medo de viver. Quantas vezes eu já podia, por exemplo, ter movimentado o meu Instagram e fazendo esses meus movimentos há muito tempo atrás. Mas eu não fazia por medo. Quando eu comecei a atender, por exemplo, eu tô com 31 anos. Eu comecei a atender com constelação familiar, eu acho que eu tinha uns 28, 29, se eu não me engano. Não lembro a data exata. E eu não divulgava no meu Instagram. Meu Instagram tinha o quê? 900 pessoas. Eu postava coisas aleatórias. E a minha família ficou sabendo que eu trabalhava com isso, acho que uns 2 anos depois de eu começar a atender. Eu já tá num movimento muito grande. Olha o que eu fiz. Eu criei um Instagram diferente. E lá eu postava coisas aleatórias, fingindo que não era eu, né? Pra ninguém saber que era eu. Só que quando a pessoa chegava até mim, era eu. Então, pras outras pessoas, eu tinha medo. Por que eu tinha medo?
porque eu trazia muitas crenças da minha ancestralidade, de que trabalhar com aquilo não era um trabalho digno, de que o próprio movimento terapêutico, né, Ana, eu sei que tu é assim. A gente vai mexer nisso, vamos pegar esses Yoniegs aí, vamos fazer a coisa funcionar, vamos colocar os projetos em prática. Mas voltando, eu não divulgava, eu tô divulgando há pouco tempo, porque eu tenho muito conhecimento, eu sei o que eu faço, eu sei muito bem o resultado do meu trabalho, mas eu não divulgava por medo. Por quê? Porque quando eu comecei nesse movimento, eu andava muito em grupos que eu levava muito em consideração o que as outras pessoas falavam de mim e o que as outras pessoas falavam das outras pessoas. Então, quando eu comecei, eu ouvi, né, de vários grupos terapêuticos aí, de várias pessoas que estavam nessa área, dizendo assim, ai, todo mundo agora resolveu ser terapeuta. Todo mundo agora resolveu fazer não sei o que lá. Todo mundo agora resolveu não sei o que. Meu Deus, eu tô indo fazer um curso. Mas eu tô indo fazer um curso pra me curar. Eu não sei se eu vou trabalhar com isso um dia. Né? Aí eu me diminuía, aí eu me empaquenava. Daí eu pensava, quem sou eu? Ai, quem sou eu pra estar fazendo essa coisa? Quem sou eu? Né? Quem sou eu pra estar falando aqui? Né? A fulana pode. Mas quem sou eu? Por que eu? Né? O que as pessoas vão pensar em mim? Por que a gente fica fazendo isso? Porque muito provavelmente, se vocês vão conversar com os ancestrais de vocês, a maioria dos ancestrais de vocês vai dizer assim, ai, não faz isso, olha o que o vizinho vai pensar, olha o que fulano vai dizer, olha o que família tal vai falar. Isso é de ancestralidade. Mais um exemplo meu. Teve uma vez, né, que isso foi há um bom tempo atrás, tá? No início da minha adolescência, no início da minha vida adulta, né, eu vivi uma vida muito rígida, muito regrada até os 18 anos. A partir dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, enfim, eu trabalhei uma época para os meus pais, eles começaram a me liberar, assim, ai, tu pode sair e tal, comecei a ir em algumas festas, em algumas coisas assim, e teve uma vez que eu passei dos limites, né? Imagina, até os 18 anos, presa em casa, sem poder ir numa festa de 15 anos, quando me liberaram, meu Deus do céu, teve uma época que eu passei dos limites. Aí eu cheguei em casa, mas eu sempre voltava pra casa, né? Eu sempre chegava em casa porque mesmo eu me aventurando, fazendo algumas coisas, eu ia com muito medo. Então eu ia, mas eu tinha medo. Então eu ia, mas lá no meu inconsciente dizia, lembra de ter o bom senso porque tu tem que voltar pra casa inteira. E se tu voltar pra casa um pouquinho passada do ponto, tu tem que fingir que tu não tá assim. Tu tem que fingir que tu não tá mal. Tu tem que fingir que tu tá bem, tu vai ter que levantar tal horário e almoçar e fazer tudo certinho, fingindo que tu não tá mal. Então o que aconteceu? Eu passei um pouco dos limites uma vez. Uma amiga minha me levou pra casa, eu passei mal, aquela coisa lá toda que todo mundo já passou, né? A maioria das pessoas já passaram. Aí eu cheguei em casa e eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto, e a gente tem uma cachorrinha que ela latia pra tudo, assim, qualquer barulhinho ela latia. E eu cheguei e saí do elevador, isso era de madrugada, e eu tava muito mal, muito mal. Eu só precisava de um banho, vomitar e deitar na minha cama. Era só isso que eu precisava. E aí eu ouvi a minha cachorrinha latindo e a minha mãe acordada. Eu pensei assim, meu Deus, eu não posso chegar nesse estado em casa, né? Porque eu não posso deixar de ser a pessoa perfeita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui no corredor quietinha até a minha mãe dormir. E quando a minha mãe acordar e deitar, eu ouvir ela fechando a porta do quarto, eu entro em casa e finge que tá tudo bem. Só que não foi assim que aconteceu. Eu acabei me escorando ali na porta e eu peguei no sono na porta. E eu acordei com a minha mãe abrindo a porta e me dizendo, acorda, Gabi, levanta. A vizinha acabou de chegar em casa, o que ela vai pensar? Aquilo me despertou. Aquilo me despertou. Eu pensei, não, meu Deus, se eu sujar o nome da família, se a vizinha me vê desse jeito, minha Nossa Senhora, aquilo despertou. Aquilo me despertou.
voltou. Eu entrei dentro de casa e tá bom, agora que eu tô dentro de casa, tá tudo bem. E eu falava pra minha mãe, não mãe, tá tudo bem, tu não precisa me cuidar, mãe, tá tudo bem, eu vou me recuperar, vai ficar tudo bem. Por quê? Por muito medo do que a minha mãe fosse pensar. Muito medo do que os outros iam dizer. Muito medo de deixar de ser a pessoa perfeita. E aquilo, eu carreguei aquilo por muito tempo. Por muito tempo. Eu ainda tenho muitos resquícios disso. Então eu me cobro muito. Tanto nos atendimentos que as pessoas vêm pra mim, às vezes eu entrego muito mais, né? Do que aquilo que eu digo pra pessoa que eu vou entregar. Porque eu quero, né, ser muito boa. E isso acontece por quê? Por medo. Por medo que a gente carrega desde muito tempo. Então, se observem, né? Se observem. Querem fazer uma viagem, querem mudar a rotina, querem mudar de vida, mudar de profissão, né? Olha quantas crenças a gente tem. Tem pessoas que chegam pra mim aos 40 anos de idade e que estão extremamente insatisfeitas com a vida que levaram, gostariam de mudar de profissão, têm condições de mudar de profissão, mas elas sempre me dizem assim, ai, tá muito tarde, né? 40 anos, nossa, não tá tarde. Tu tem 40 anos, que idade tem tua mãe? Ah, minha mãe já tem, sei lá, 80, 90 e poucos. Ainda tá viva? Ainda tá viva. Daí eu pergunto pra ela, tá bom, se a tua mãe tem 90, 80 anos, você provavelmente vai chegar até lá. Como que você quer viver o restante dos teus 40 anos que você ainda tem? Do mesmo jeito que você viveu agora? Ou você quer pegar 5 anos desses 40 que você tem pra viver, se especializar, fazer aquilo que tu tem vontade de fazer e viver os outros 35 trabalhando naquilo que você realmente gosta e dá prazer? Não tem idade pra gente começar de novo. Não tem idade pra gente viver. Então vamos olhar para esses medos de viver e liberar esses medos para conseguir viver a vida que a gente quer viver. E isso em todas as áreas. Tá? O meu tempo tá quase encerrando aqui. Terça-feira que vem, às 19h30, vai ter um evento online só para mulheres, tá? Que nós vamos falar muito sobre isso. Normalmente é em torno de 1 hora os encontros, mas provavelmente vai ser mais. Vai ser em torno de umas 2 horas, umas 2 horas e meia. Eu vou falar bastante, tá? Sobre como identificar esses padrões que a gente carrega, sobre esses medos, sobre tudo isso. Vou fazer exercício sistêmico para liberação de padrão dessas memórias ancestrais. Também vou fazer um movimento de limpeza energética e ativação das 12 fitas do nosso DNA, que nós temos sim, tá? Também vou falar sobre algumas ervas dentro da fito e da ginecologia natural para limpeza de memórias uterinas, tá? Que todo mundo pode utilizar. Essas ervas, elas não são só para limpeza de memórias, elas são para quem tem problema de endometriose, de ovários policísticos, ou só para quem quer, né, fazer o movimento de, né, eu não tenho nada disso, mas eu quero fazer um movimento de limpeza e organização aí do meu útero, então também pode fazer, tá? Quem quiser as inscrições é até terça-feira, ao meio-dia. Eu vou encerrar as inscrições terça-feira que vem ao meio-dia. Para fazer as inscrições é só acessar o link da bio. O valor é R$45, é bem acessível para quem realmente quer começar a dar um passo aí, que está precisando fazer algum movimento, movimentar alguma área da vida, que está estagnado, que tem alguma coisa que não está legal e que não sabe por onde começar. Vem comigo, que esse movimento é o primeiro passo para muita coisa aí. Então, eu quero encerrar essa live com a seguinte pergunta. Olha para a idade que você tem. Perceba quantos anos à sua frente você ainda tem para viver. E se pergunta como que você quer viver o restante dos anos que você tem para viver. Da mesma forma que estava até agora, que você vive até agora, ou fazendo diferente. Para fazer diferente, às vezes a gente tem que se desafiar. E às vezes o desafio vai levar a fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Mas saindo dessa zona de conforto é o ponto principal,
né? A chave principal que a gente precisa virar para realmente viver a vida que a gente pode viver, que a gente quer viver, que a gente merece viver, sem medo de viver. Tá? Um abraço para todo mundo. E qualquer dúvida é só me chamar, deixa nos comentários, a live vai ficar salva pra quem quiser ver, rever, enfim. Era isso. Um beijão pra todo mundo que me acompanhou aqui, de meio-dia mesmo. E até mais. Amanhã tem outra live com outro tema.